e Direitos Humanos na Secretaria de Assistência Social, Andréa Vergani, que é assessora de políticas públicas para mulheres na Prefeitura da capital, e a delegada Patrícia Zimmermann. Vamos lá. Andréa Vergani, explica para a gente o seguinte: esse cenário nacional, ou melhor, esse cenário estadual, ele se reflete na capital também? Boa tarde para você. Boa tarde, Renato. Primeiro, parabenizar o trabalho aí da Débora, da delegada Patrícia também. Concordo com o que foi falado aqui anteriormente por elas. E parabenizar, Renato, por trás, tu tá trazendo esse assunto que é um tabu ainda na nossa sociedade, né? Eu concordo com o que foi falado anteriormente, que elas falaram que a gente sabe que aqui a gente tem uma notificação maior. É claro que esses números a gente também não pode fechar os olhos, possivelmente cresceram também, mas a gente sabe que o aumento dos registros também cresceu. Aqui em Florianópolis, a gente sabe que em cidades, muitas vezes, do interior, esse número é mais alto, talvez, não sei te dizer, mas as redes aqui de apoio realmente em Florianópolis, a gente tem o CRENV, é a única cidade do estado que tem um CRENV, que é o Centro de Referência Especializado de Atendimento, né, à mulher em situação de violência. A gente tem a RAIVES, que envolve várias entidades, instituições, que é uma rede de atendimento integrado para a violência sexual, e é importante a gente falar disso, porque nós temos os hospitais referências para atendimento às vítimas de violência sexual, e é muito importante a gente divulgar esse tipo de informação, porque, por exemplo, se essa vítima ela for levada para um hospital que não é referência, ela vai ficar fazendo aquele, sabe, indo de um lugar para o outro. E se ela vai até um hospital que é referência aqui em Florianópolis, por exemplo, a polícia científica vai até lá realizar a coleta de vestígios, o boletim de ocorrência vai ser feito dentro do hospital, ou seja, a gente vai evitar que essa vítima fique de porta em porta, evitar a revitimização, e é importante a gente compartilhar esse tipo de informação também. Então, assim, os hospitais referências aqui em Florianópolis, a maternidade Carmela Dutra para mulheres acima de 15 anos, temos o hospital infantil e temos também o HU para meninos até acima de 15 anos. Então, é importante a gente mencionar, são os hospitais referências para atendimento às vítimas de violência sexual, estão preparados para isso. Eu queria aproveitar, Renato, esse espaço para trazer, como alguns dados já foram falados, para eu trazer outras informações que eu acho importantes, né? O primeiro, para romper esse ciclo, como tu mencionaste antes, eu acho que é a gente reconhecer que esse problema existe. Isso existe, precisamos falar sobre isso. Os números são alarmantes e ainda tem dados que falam que apenas 10% ou talvez menos dos casos sejam registrados. Então, realmente é um número muito alto. A gente precisa falar também, por exemplo, sobre casamento infantil. Tem um dado que fala que mais de 19% das meninas com menos de 18 anos se casaram, né? Então, o que está por trás desse dado? É muito o que a Débora falou, o que a delegada Patrícia também falou, uma construção social, estrutural, então a gente precisa falar sobre essas coisas. E outra coisa que eu queria mencionar, que eu acho muito importante, é que muitas vezes a gente tem um estereótipo desse agressor, do estuprador. E enquanto a gente não entender que esse estuprador não está escrito na testa dele que ele é um estuprador, que muitas vezes ele é aquela pessoa que ele é benquista na sociedade, é o tio gente boa do almoço de domingo, que essa pessoa pode estar dentro da nossa casa, também vai ficar difícil a gente avançar. Porque, como foi falado, é uma violência intrafamiliar na maioria dos casos, né? Mais de 80% dos casos. Então, a gente precisa também entender que esse autor de violência, não existe um padrão, um estereótipo, não, que tu olhe e consiga identificar. Muitas vezes é aquela pessoa que a gente jamais desconfiaria, né? Aquela pessoa que não se demonstra agressiva. E, inclusive, muitas dessas violências sexuais com menores, elas não têm a violência de agressão física, de força física. Muitas vezes ela vem através de uma sedução, e essa criança ela não entende, ela é envolvida, e como a delegada também falou, nem sempre é uma penetração, às vezes pode ser, né, tocar nos órgãos genitais, né, ou da criança, ou fazer com que a criança toque nos seus órgãos genitais, e se essa criança ela não tem um mínimo de informação, ela não percebe que aquilo está acontecendo, que aquilo é errado. Então, essa conversa também em casa, penso eu aqui como mãe também de uma menina de 5 anos, com 4, 5 anos, a gente já consegue conversar sobre essa criança, não falando de estupro e pedofilia, mas falando o que são as partes íntimas. Eu acho que nomear é muito importante, porque, né, estuprador e pedófilo adora apelido, então os estudos especialistas falam que a gente nomear os órgãos sexuais
para a criança já começar a entender também é importante, e ensinar, ó, quem pode tocar, quem não pode tocar, que aquilo é né, uma parte íntima que não pode ser tocada. Ensinar a dizer não é algo também que eu falo muito, né? Que, filha, quando você disser não para uma brincadeira que você não está gostando, quando você disser não que você não quer ir no colo ou beijar alguém, o seu não tem que ser respeitado, porque é uma construção social, são sementinhas que a gente vai plantando de que a criança, sim, ela é um serzinho de direitos, né? Ela é um sujeito de direitos também, a criança, porque eu acho que tem muito isso na nossa sociedade de que não, de que com a criança a gente pode qualquer coisa, a gente desrespeita muitas vezes as crianças, né? Então eu queria trazer um pouquinho também esse olhar aqui, porque foi algo, as outras coisas já foram bastante faladas e eu queria aproveitar também para mencionar essas questões. Não, muito interessante, né? Turma, eu vou precisar chamar um intervalo comercial, mas antes disso fica uma reflexão, e eu fico imaginando na sua fala que como é difícil também, né? Como as pessoas, eu não sei se precisam ser treinadas, capacitadas, eu não estou falando de conhecimento acadêmico, enfim, mas tem que ter um jeito de falar com essas crianças para, de repente, alguém pode confundir, não, mas isso aí pode estimular a sexualidade precoce. Não, nada disso, é pelo contrário. É para ela justamente ter uma noção, não precisa entrar como a senhora falou, né? Não precisa, você não vai entrar no detalhe sobre o que é o ato, não é isso, mas é explicar como ela pode identificar e quais são as sinalizações para ela dizer o seguinte, olha, isso aqui não é bacana, não estou curtindo isso e tal. Então isso, na verdade, é uma proteção que se dá para essa criança, né? Para ela saber alertar, para identificar. É difícil isso, né? É tão complexo isso porque se acontece dentro de casa, muitas vezes o agressor, você falou, mas muitas vezes é o tiozão bacana aquele do final de semana, churrasco, muitas vezes é o provedor do lar, então é super complicado, é super complexo isso, mas aí se culpa a mãe, muitas vezes, a responsável, puxa, é difícil também, né, você tem uma relação que muitas vezes também tem afeto, tem uma dependência financeira, e não se sabe exatamente, ou faz que não sabe, é difícil, imagina, cada caso é um caso, claro que não sei se dá para estabelecer um padrão, mas é complicado, é bem complicado. Eu queria saber para daqui a pouco, depois do intervalo, o seguinte, tá, qual é o papel da família e o papel da escola nesse processo? Então, para daqui a pouco, depois do intervalo, nós voltaremos. Até já.